Seguinte, depois daquela buçanha daquele Power Rangers naquela jossa daquele último filme... Mas o que é aquilo? É o meu novo traje, parceiro. Uma merda! Eu tava morrendo de medo de uma continuação de Predador aparecer mostrando os seres humanos utilizando aquela tecnologia, coisa que não aconteceu ainda bem. Porém, o receio continuava grande quando anunciaram que esse filme seria uma espécie de prequel, uma espécie de A Origem, e a maioria dos filmes que começam assim também não são muito bons. E aí vieram dois grandes fatores que deixou todo mundo com o pé atrás. Primeiro, o período histórico em que o filme ia se passar. Lá em 1700 e bolinha, praticamente o período da expansão para o oeste nos Estados Unidos, que veio para confirmar mais uma vez que quando um ET alienígena extraterrestre de outro planeta vem invadir o planeta Terra, Terra significa Estados Unidos. É verdade. Então isso levantaria a questão, como é que vai ser a diferença de tecnologia entre os povos da Terra e o Predador? E em segundo, porque seria uma protagonista, uma mulher a heroína. E como os filmes de hoje tendem a ser lacradores, eu já fiquei com o pé atrás. E lindezas, esse filme não é nada disso. Lindezas, bem-vindos ao Fan Comenta, eu sou o João e vou te falar que sim, as esperanças estavam mais ou menos assim em relação a essa continuação barra prequel barra reboot da saga Predador. O primeiro filme com o Schwarzenegger foi do caralho e depois os filmes tiveram assim altos e baixos até chegar no fundo do poço com o Power Rangers. E ainda bem que esse filme aqui veio pra dar uma revigorada, dar um outro ânimo pra franquia. Eles estão deixando a gente sonhar! Eu gosto muito de pensar que esse filme Prey, A Caçada, funciona como uma mistura é basicamente a palavra desse vídeo, porque ele parece muito ser uma mistura de origem da franquia original com uma espécie de reboot para uma nova espécie de saga. Isso porque ele foge bastante ao tom dos últimos filmes, que trazem para um tempo mais cotidiano, até mesmo futurista, barra com tecnologia super avançada, não só em relação ao Predador, mas também em relação à Terra, o que daria características de reboot, de coisas novas, ao mesmo tempo em que ele traz ali referências, artimanhas e até mesmo cenas barra falas que são dos filmes clássicos, como por exemplo lidar com o Predador em um ambiente de selva, coisa que vimos no primeiro filme. A aparição daquela arma que apareceu no segundo filme, quando o Predador entrega pro Danny Glover. Essa arma praticamente está presente aqui também. O visual do Predador achei sensacional, mais uma vez, uma mistura muito foda, muito boa mesmo de respeito ao clássico e de coisas novas, de reboot. Você olha pra criatura, você sabe que é o Predador, você identifica ali todas as características. As suas 4 presas, os seus dreads, o formato do seu rosto. Gosto desse visual dele um pouco mais assim, crossfiteiro, não tão bodybuilder como era nos outros. Tudo trabalhado na gostosura, ele precisa. Ai, olha o sorrisinho dele, lindo. Uma carinha de bebê. Além de suas armas, que aqui tem o famoso canhão com a mira tripla lá, legal pra caramba. Então tudo isso faz você identificar que é o bicho, ao mesmo tempo em que esse novo visual fala, é coisa nova. Ele pode ser um predador mais jovem? Sim, e eu acredito até que seja. Na minha interpretação, existem ali praticamente o mesmo contexto, só que de criaturas diferentes. O predador passando por um processo ali, por um teste, por uma prova, querendo mostrar pra sua raça que ele é capaz, que ele chegou numa certa maturidade. Ele tá aqui na Terra para provar que ele é capaz sim de sobreviver sozinho. Então ele é largado aqui com a missão de encontrar a criatura mais poderosa e consequentemente derrotá-lo. É por isso que a gente vê o bicho enfrentando diferentes tipos de animais até chegar no ser humano, o que é algo muito legal, mostrando que ele tá ali fazendo uma espécie de reconhecimento do terreno. Ah, esse aqui é presa, esse aqui é predador nesse planeta. Só que desse predador aqui existe um outro predador. Então ele vai escalonando de presas, por assim dizer, de alvos, até chegar ali nos seres humanos. E até mesmo entre nós existe a classificação daqueles que são guerreiros, daqueles que não são, daqueles que são guerreiros com armas mais evoluídas, daqueles que têm mais habilidade no corpo a corpo. Por exemplo, os franceses têm as armas de fogo, já os indígenas têm a habilidade e agilidade do mano a mano. Tudo isso vai mostrando pra gente que esse predador aqui está aprendendo, da mesma forma como que acontece com a protagonista Naru. E te falar, eu não vi lacração nenhuma nesse filme aqui. Muito pelo contrário, pra mim ficou muito condizente com tudo que eu já vi. Eu não sei vocês, mas eu aprendi na escola que nas tribos indígenas, as mulheres ficam sim responsáveis na sua maioria, de via de regra, por assim dizer, responsáveis por cuidar da casa, das crianças, coisas mais fáceis, por assim dizer. E os homens são aqueles que iam pra caça. Então apresentar esse contexto justamente num período histórico apropriado, não que hoje isso não aconteça, porque tem gente que acredita nisso até agora,
Mas mostrar isso, ok, faz sentido. E todo mundo em algum lugar, em todo canto, quer se provar, quer fazer algo que diz que não é possível, que é o caso da protagonista. Muita gente tem como gatilho de esperança, de motivacional, é o famoso não duvide de mim. Se duvidar, eu vou lá e faço. Que é o caso dela. Dizem que ela não pode caçar, ela falou, nah, você falou que agora não posso, agora que eu vou mesmo. E olha que ela nem precisou de um soro pra ficar fodona. Aqui a gente vê a evolução dela na marra, no treino, no dia a dia. O que pra mim também fez sentido, foi coerente. Não foi forçação de barra, que é basicamente o que a lacração quer fazer. Eu fico muito feliz em dizer que não vi esse ponto negativo. Pra mim não foi nada forçado. Muito pelo contrário, achei a jornada dela muito natural, de acordo com a proposta do filme, obviamente. É claro. Existem ali algumas facilitações de roteiro, algumas conveniências? Sim, e isso acontece em todos os filmes. Não interessa se o gênero é de terror, ação, comédia, se o protagonista é homem, mulher, sempre tem. E nada disso atrapalha no filme. Teve uma coisinha ou outra que me chateou, que assim, é coisa chata minha mesmo. É chato pra caralho. Que foi basicamente duas coisas. O excesso em mostrar a rotina dela, mas é algo importante pra gente entender como é a protagonista. Ela conhece o terreno? Conhece. Ela sabe como se virar com produtos, com produtos naturais, ervas ali pra se curar? Sabe. Ela treina, como que é a evolução dela? É na base do treino. A gente vê muitas e muitas vezes ela observando uma situação, tirando uma conclusão lógica dela e depois, por meio do treino e da prática, se aprimorar. Só que a forma como isso é mostrado é um pouquinho cansativa. Chega uma hora que a gente fala, tá, já entendi, bora pra frente. Eu sei que o filme tenta mostrar pra gente essa noção de rotina, de repetição, de treino mesmo, só que deveria ter sido feito de uma forma um pouco mais ágil, porque isso tudo tem que caber num filme de 1h30, e que pra mim, se tivesse mais 1 hora de filme no mesmo ritmo, eu assistiria numa boa. Mas você não tá reclamando? Tô reclamando porque eu sou chato, mas não que isso chegue a tirar a gente da imersão. Um bom exemplo disso é no momento em que ela começa a treinar o seu machado com a corda. Chega um ponto em que ela arremessa 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Beleza, já entendi que ela tá treinando, que ela tá se aprimorando, que ela tá se habituando a essa nova ferramenta. Só que mostrar isso uma 4ª, 5ª, 6ª, 7ª vez, aí já cansou. É basicamente essa a ideia. Só que é justamente esse ponto que faz com que a diferença de tecnologia entre o Predador e ela seja resolvido de uma forma natural. Se lá no Arnold o cara percebeu que no Mook não ia dar pra resolver, ele ia ter que usar das artimanhas que a própria floresta dá pra ele, aqui é basicamente a mesma coisa, só que eu ainda achei mais natural porque a gente vê ela interagindo com as dificuldades e as possibilidades da floresta antes de entrar no embate contra o Predador. Então, por exemplo, chega uma hora que ela cai num pântano e tem uma dificuldade do cão pra sair dele, porque deu a ideia basicamente de que é uma areia movediça, você vai afundando cada vez mais. Então, mais pra frente no filme, quando ela utiliza esse terreno ao seu favor, a gente percebe, tem um porquê dela fazer isso. Da mesma forma, a ideia de como a temperatura corporal é diminuída, que também foi uma coisinha que me tirou um pouquinho da vibe, assim, que é uma das outras coisas chatas que eu vou reclamar, porque o efeito instantâneo da planta em fazer com que a temperatura do corpo diminua é instantâneo. Você coloca na boca, mastiga, engoliu, pronto, já ficou gelado. Achei que aqui precisaria de um pouco mais de tempo. Eu sei que eu acabei de reclamar dele, só que pra ficar convincente, precisaria de um pouco mais de tempo de tela nessa parte. Então tiraria um pouco do rotina, do treino, e colocaria um pouco mais no efeito do remédio. É claro que, para o universo do filme que tem que ser apresentado tudo ali em menos de 2 horas, faz sentido. Mas pra mim só faltou essa calibrada. E assim, logo pra finalizar, a última coisa que me incomodou foi a facilidade com que ela causa um dano aqui nas presas dele. O bicho já mostra pra gente que ele tem uma resistência muito grande, só que a forma como aquela presa dele foi danificada, achei nhé. Do resto, tudo nesse filme aqui é convincente em questão de narrativa. A forma gradual em que as coisas vão acontecendo até chegar no embate final, pra mim fez sentido. Eu não senti aquela ideia de que o negócio tá sendo só adiantado, porque sim, só pro filme ter mais tempo de tela. Se o Predador quisesse, ele acabava com tudo em 15 minutos de filme. Eu não senti essa questão forçada. Pra mim fez sentido o tempo que durou, porque afinal de contas, o cara tá conhecendo um planeta novo, pelo menos essa é a ideia, da mesma forma em que ela tá enfrentando uma ameaça nova. Então, a forma como que um vai estudando o outro e um vai menosprezando, eu senti muito a parte do Predador, ele sentindo assim, eu tô aprendendo, só que tudo que eu tô entendendo aqui desse planeta é que não interessa qual adversário apareça, eu ainda sou superior. Então, eu acredito que tem ali por parte dele uma espécie de subestimação. O cara subestimou a gente. Mas esse fator, pra mim, não tira os méritos da protagonista, que se eu tivesse que definir em uma única palavra, seria
sobrevivente. A mina sabe sobreviver na floresta porque ela sabe aplicar o que ela aprende. Isso é do caralho nesse filme aqui. Então a forma como a história é contada é muito boa, as cenas de ação são convincentes, as mortes também são convincentes. Acreditei bastante que todo mundo ali morreu quase que de verdade. Claro que, em questão de produção, ficou a desejar um pouquinho ali. Muitos dos efeitos de sangue são efeitos digitais, CGI, que dá pra perceber que foi feito ali meio que quase que às pressas. E alguns animais também foram feitos em CGI, que também dá pra perceber. Só que eu vou te confessar, isso aí não chegou a me tirar muito da vibe do filme, não. A minha imersão continuou presente, até porque quando chegava na parte do Predador, a sua maquiagem prática e os seus efeitos visuais foram muito bons. Me convenceram bastante, fazendo com que tivesse um bom equilíbrio. Mais uma vez, uma boa mistura. Então, lindezas, apesar dos apesares, esse filme aqui, pra mim, tem muito mais acertos do que erros. Em menos de 15 minutos, eu já tinha sido fisgado pelo filme, e por isso a minha nota é um belo 4 fãs. Gostei dessa respirada que esse filme trouxe pra franquia, para o nome da saga Predador. Me deu esperança, sim, de um novo reboot, de uma nova saga, até porque existe uma cena pós-crédito bem sutil, porque quando o filme acaba, os créditos iniciais aparecem em formato de pintura rupestre. Isso eu achei bastante interessante, porque a cada crédito é mostrado uma pintura diferente contando a história do filme. Até que chega no crédito final, mostrando a cena final, e aí chega o nome do filme, e depois ali tem rapidinho uma ceninha mostrando o que aconteceu depois. Mostra outras naves chegando no planeta, dando a entender que os bichos vieram aqui pra resgatar o predador que ficou, ou pra ver o que aconteceu com ele de forma geral, só que eles chegaram em maior número. Então, se a galera quiser fazer uma continuação quase que direta, ou mostrando ali 6 meses depois, mostrando ainda esse período histórico, só que alguns índios já treinados, porque assim, eles têm, além da narração da protagonista, dizendo o que aconteceu, eles têm a cabeça do bicho, que mesmo se ela tiver deteriorado, ou tiver sido se decomposta, vai ter ali a estrutura craniana, óssea dele, e também esses créditos me fizeram entender que toda aquela história está gravada sim em uma caverna, está sim gravada em uma arte rupestre, então as futuras gerações vão chegar, vão olhar para essas pinturas, vão olhar para aquele crânio e falar, opa, tem coisa errada, pode ser que esses bichos voltem, então a gente precisa treinar. Então depois desse tempo, 6 meses, 1 ano, até mesmo uma continuação direta, vai, em que os outros predadores chegarem, eles vão encontrar uma galera já meio que preparada, esperando por eles, o que deixaria os embates ainda mais interessantes. E um detalhe que faz toda a diferença é que foi disponibilizado o áudio original, por assim dizer, em Comanche. Ver essa galera falando no áudio em dialeto indígena é muito foda. A imersão do filme fica ainda maior. Claro, você pode assistir legendado, dublado, só que eu acredito que não vai ser a mesma experiência. Então, lindezas, você vai encontrar uma boa experiência e boas possibilidades futuras nesse filme. Mas essa é a minha opinião, agora eu quero saber a de vocês. Já assistiram? Curtiram ou não curtiram? O que foi que você mais gostou e menos gostou nesse filme? E a franquia como um todo, te agrada? Eu confesso que eu tenho um carinho meio que especial por Alien vs Predador 1, lá na Antártida, que é um filme horroroso, mas, putz, tem tantos filmes ruins que são legais. Mas deixe aqui nos comentários a sua opinião, bora trocar uma ideia, depois deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de conteúdos, comentários e reacts feitos de fã para fã. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!